Olá, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. É, o estudo bíblico de hoje é sobre somos marionetes? Será que nós somos marionetes? Ouvi inúmeras vezes no seminário, no famoso seminário onde estudei teologia, principalmente a teologia escatológica, que o Senhor Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a tal ponto que se recusarmos o Senhor e escolhermos o inferno, Deus respeitará essa nossa decisão por toda a eternidade. Mas não pode haver maior absurdo do que esse. Não pode. Para que pudéssemos recusar Deus e escolher o inferno assim, deveríamos possuir um livre-arbítrio ilimitado. Ilimitado. E era justamente esse livre-arbítrio humano ilimitado, infinito, que era defendido por um monge chamado Pelágio, no início do século V da nossa era. Antes de falarmos de Pelágio e da sua heresia maldita, vamos falar de um grande filósofo francês, Jean Guitton, que participou do Concílio Vaticano II. Ele disse, abre aspas, para os cristãos Deus é necessariamente discreto, pôs uma aparência de probabilidade nas dúvidas que cobrem a sua existência. Envolveu-se de sombra para tornar a fé mais apaixonada e, sem dúvida, também para ter o direito de perdoar a nossa recusa. Perdoar a nossa recusa. Acontece que a solução contrária à fé conserva certa verossimilância para deixar completa liberdade de ação à sua misericórdia. Fecha aspas. Como está na página 39 do livro Hipóteses sobre Jesus, de Vittorio Messori, editora Paulinas, ano 1978. Ou seja, se a misericórdia de Deus, que é infinita, não for capaz de perdoar a nossa recusa, que é finita, então não pode ser misericórdia e não pode ser infinita. Voltando à heresia de Pelágio, foi ele quem inventou pela primeira vez de que Deus não pode nos salvar sem o nosso consentimento. Senão seria a mesma coisa que nos tratarmos como marionetes. Veja. Abre aspas. Pelágio era basicamente um moralista. Ele ficou especialmente perturbado com a oração de Agostinho. Dá aquilo que ordenas e ordena aquilo que queres. Pois ela parecia insinuar que os homens eram marionetes inteiramente conduzidas pelos movimentos da graça divina. Em relação a isso, a pedra fundamental de todo seu sistema é a ideia de livre-arbítrio e de responsabilidade incondicionais. Fecha aspas. Um livre-arbítrio infinito de todos os seres humanos. Como está na página 270 do livro Patrística, de J.N.D. Kelly, publicado em 2008 pela Edições Vida Nova. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, que viveu na mesma época de Pelágio, ao saber das suas ideias revolucionárias e heréticas, empreendeu intenso combate ao livre-arbítrio humano ilimitado de Pelágio, ao escrever 15 volumosos tratados, compilados em 35 livros durante 18 anos ininterruptos, desde o ano 412 até o ano da morte de Santo Agostinho, em 430. Por essa monumental façanha, Santo Agostinho entrou para a história como o, abre aspas, doutor da graça, fecha aspas, como está nos livros Nova História da Igreja, volume 1, do cardeal Jean Daniello, editora Vozes, na página 406, e Patrologia, de Berthold Altaner, publicado em 1988 pela editora Paulus, nas páginas 426 a 427. Se, para ser salvo, tivesse que me tornar
marionete nas mãos de Deus, então desejaria com todas as forças do meu ser, com o último sopro do meu espírito, ardentemente ser uma marionete, um autônomo, um boneco, um fantoche nas mãos de Deus. Um dos maiores escritores do mundo, C.S. Lewis, escreveu na página 166 do seu livro Cristianismo Puro e Simples, publicado em 2017 pela editora Martins Fontes, que é impossível um ser humano se tornar marionete de Deus. É o diabo quem faz dos seres humanos suas marionetes, tornando-os maus. São Justino Mártir, o maior apologista cristão do segundo século, disse, em sua primeira apologia, que, abre aspas, o propósito dos demônios é de reduzir os homens a seus servos e assistentes, fecha aspas, ou seja, em marionetes. O mais estranho nisso tudo é que a igreja insiste tanto em que não somos marionetes nas mãos de Deus, mas existem setores dentro da igreja que parecem querer fazer das pessoas suas marionetes. Um desses setores é a Opus Dei. Veja, abre aspas, as pessoas que amamos estão sendo transformadas em marionetes que seguem cegamente ordens dessa organização, fecha aspas, como está no livro Opus Dei, Os Bastidores, de Dario Fortes Ferreira, Jean Lawande e Márcio Fernandes, da Verus Editora, ano 2005, na página 202. Como poderíamos nos tornar marionetes de Deus se é justamente Ele, o único, que sabe o que é melhor para a nossa santificação e salvação? Veja, o Senhor Deus, abre aspas, é poderoso para realizar por nós infinitamente, além do que pedimos ou pensamos, fecha aspas, conforme está em Efésios 3:20. Em Romanos 8:26 diz, abre aspas, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir, fecha aspas. Abre aspas, disse Santo Agostinho com razão, Deus é mais íntimo ao homem que o próprio homem, fecha aspas, como está no livro Os Maiores Teólogos Respondem, de vários autores, publicado em 1968 pelas Edições Paulinas, na página 144. Sendo assim, se para ser salvo me tornar uma marionete nas mãos de Deus, então quero com todas as forças do meu ser me tornar um fantoche nas mãos de Deus para ser salvo. É por isso que ouso bradar que, quando Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, salvou toda a humanidade, ele não pediu consentimento de ninguém, absolutamente ninguém, e nem fez isso porque merecíamos. E nem o Senhor fez isso porque merecíamos. Aleluia. Fiquem com Deus.